O ser humano, ele foi formatado para ser feliz? Freud, no seu livro O Mal-Estar da Cultura e da Civilização, ele diz que não. Porque nessa sua obra ele relata, por exemplo, porque que o ser humano ele tem que ter a necessidade do seu prazer ser regrado. A tese do seu livro fala o seguinte, que toda espécie de prazer as pessoas confundem com felicidade. E a favor da felicidade, as pessoas fazem o que afloram nos instintos. Mas o interessante é que toda vez que o prazer se finda, dá uma espécie de frustração. O porquê? Porque o prazer ele tem um limite, o desejo não. A mente quando alcança o prazer, ela para durante um determinado período, mas depois ela busca outro, porque é uma natureza sempre pendular, entre tédio e desejo. Se você deseja e não possui, gera angústia. Se você deseja e possui, gera o que? Gera frustração ou tédio. Porque cada prazer galgado, depois de algum tempo, gera na maioria das vezes tédio. Mas tem prazeres, por exemplo, que você deseja e você se frustra com esse prazer. Porque a mente ela tem uma capacidade muito grande de fantasiar o prazer como se o prazer fosse um fim em si. Como se fosse aquilo que Spinoza fala no seu livro Tratado da Emenda do Intelecto, em que a mente só conhece o prazer e se embota nele e não busca mais nada. Como se ele fosse a única coisa que existisse para a mente descansar. Interessante é que o prazer ele é totalmente pendular. Por quê? Porque ele funciona numa gangorra entre felicidade e infelicidade. Na obra de Eurípides, ele fala o seguinte, por exemplo, em que a vida, na verdade, é viver de desgostos. A vida está mais atrelada ao desgosto, ao desprazer, do que o prazer e a obtenção desse prazer. E também na tragédia de Orestes, no livro de Electra, que fala que a única coisa boa mesmo seria entre o prazer e a angústia, seria a transição. Ou seja, que nenhum sofrimento, nenhum sentimento vinculado ao prazer é permanente. Mas o interessante é que, por exemplo, o desejo, ele sempre trabalha nessa natureza que é totalmente dialética, Porque se você consegue aquilo que você deseja, você fica bem durante algum determinado tempo. Mas depois você entra no tédio e vai procurar outros tipos de necessidades e outros tipos de prazeres. Mas o desejo, muitas vezes negado, ele vai gerar uma espécie de ressentimento. E o que faz uma pessoa ressentida? Na teoria freudiana, toda pessoa ressentida ela se torna uma pessoa totalmente violenta ou lasciva. Ela não tem um estado de sublimação. Mas pensemos o seguinte, se o ser humano realizasse todos os sentimentos, será que existiria a cultura? Interessante que a cultura ela serve para inibir o sentimento das pessoas. Da mesma maneira que ela produz bem, ela produz mal. Porque, por exemplo, se a cultura ela fosse omissa, ela não trataria todos como iguais, visto que no Brasil ninguém é igual. Aqui é meio bagunçado, mas não seria essa a questão. Mas o que Freud realmente ele está dizendo? Se uma sociedade não tem regra, não tem costume, não tem tradição, não tem cultura, uma pessoa que tem o desejo de violar o direito da outra, ela pode fazer e não receber nenhuma coerção por isso. Por quê? Porque simplesmente a pessoa ficou com vontade de roubar, simplesmente a pessoa com vontade de violar outra pessoa, muitas vezes a pessoa teve vontade de subjugar.
Então verificamos que o prazer muitas vezes está vinculado à felicidade. Se eu tenho vontade de fazer algo e me é tolhido esse desejo de fazer algo que eu desejo, eu vou entrar em estado de frustração. Em estado de frustração eu entro em raiva. Eu entrando em raiva, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar todos esses sentimentos que eu tenho, mas eu vou escapá-los, deixá-los escapar de uma determinada maneira. Visto que o prazer reprimido, ele sempre gera violência. Mas interessante assim que Freud, no seu livro Mal-Estar da Cultura e da Civilização, ele fala que o homem não nasceu para ser feliz. Porque se o homem fizesse tudo aquilo que lhe agrada, nós voltaríamos para o período da caverna. Então, a cultura ela serviu para quê? Ao mesmo tempo que ela reprime o homem, faz o homem trabalhar um certo tipo de sublimação. Ou seja, essa sublimação faz o homem fez florescer, na verdade, a arte, a ciência e a cultura. Por quê? Porque o homem está sendo represado dos seus desejos, correto? Visto que o homem não é formatado para a felicidade, esse desejo que ele tem uma espécie de contentamento, um prazer que é momentâneo, se aflora na cultura, na arte, no trabalho, em outros modos de arte. Então, a cultura, no livro de Freud, O Mal-Estar da Cultura e da Civilização, fala o seguinte, que o ser humano ele não é formatado para ser feliz. Porque se toda vez que o homem tem vontade de se realizar, o homem ele se animaliza. Então, há a necessidade da cultura para, de certa maneira, domesticar o seu comportamento e fazer com que todas as pessoas vivam um bem comum. Se vocês estão gostando do vídeo que eu estou postando, por gentileza, dê um clique no canal, acerte o joinha, se inscreva e acesse os comentários e nos dê ideias também para podermos trabalhar outros temas. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.